Boa tarde, gente. Ou bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada. Já não sei mais onde eu tô, tá? Acho que todo mundo tá assim um pouco, né? Bom, gente, a escola pediu para os professores gravarem um vídeo, passarem exercício, alguma coisa assim, tá? Só que eu recebi isso aí depois que eu já tinha passado para vocês. Então, eles pediram para fazer um vídeo. No meu caso, como tem duas turmas de necropsia, eu estou direcionando o vídeo para as duas, tá? Então, para a turma do sábado, nós temos uma avaliação e eu passei para vocês um estudo dirigido com 30 questões. Não precisa me entregar, tá? Segundo, é mais para direcionar vocês para estudar, porque se vocês pegarem, tirar todas as imagens da apostila, vocês vão ver que tem coisa escrita pra caramba, entendeu? Então, assim, eu achei que era uma forma de deixar vocês não dispersar muito do nosso assunto, tá? Lembrando que a gente tem aula todos os sábados e a turma de terça-feira todas as terças, mas que infelizmente pelo que está acontecendo agora com essa pandemia, a gente não sabe ao certo quando vai voltar as aulas, tá? Eu sei que tem uma reunião marcada dia 30, então amanhã, hoje é dia 29, tá? Tô gravando no domingo, então tem uma reunião marcada para amanhã, dia 30, com o diretor e com alguns representantes do MEC, para saber como vai ser isso daí, como vai ser o retorno, para quantos tem ideia, se não tem. E é uma coisa bem complicada, porque circula muito aluno na escola, só de supletivo, eles estão com quase 350, 400 alunos para entrar, então não tem como fechar a matrícula desses alunos, não tem como deixar, porque não sabe ao certo quanto que vai voltar, tá? Então o que acontece? É do interesse da escola também saber quando isso vai voltar, para que às vezes acontece desistência de aluno, para não ficar esse clima, né? Então eles pediram para os professores estar gravando um vídeo explicando a posição da escola, que a escola tá lá para atender o aluno mesmo, por isso que pediram para a gente fazer esse vídeo, pediram para a gente deixar exercício, deixar link, deixar alguma coisa para vocês assistirem, ou para que vocês pudessem estar fazendo em casa. Eu fui um pouquinho egoísta, tá? Com as duas turmas, eu preferi, ao invés de passar link para assistir alguma coisa assim, eu preferi cobrar um pouquinho do que a gente já estudou. Eu acho que é como se fosse uma revisão que nós vamos estar fazendo. Tem como corrigir isso daí? Não. Infelizmente, para a turma aos sábados, não vai ter como corrigir isso daí. É mais para vocês estudarem mesmo. Para a turma que eu passei na terça-feira, a gente pode comentar alguma coisa assim em sala de aula, tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. Não tem como eu parar a aula para fazer isso, tá? Mas vamos supor, no finalzinho da aula a gente guarda ali uns 15 minutinhos, 10 minutinhos para a gente tirar dúvida só de alguns pontos, tá? E para a turma do sábado não tem como, porque a gente já tem que fazer a avaliação quando a gente voltar. Eu não queria terminar a aula que a gente está fazendo, nós deixamos parada, quando aconteceu tudo isso, né, com essa pandemia, para depois fazer a prova, porque depois numa outra aula ia ficar muito longe, a gente ia até acabar perdendo um pouquinho o foco, tá? Então eu estou fazendo aqui com vocês com as duas turmas, na verdade, para servir para as duas turmas, e explicado a posição da escola. Eu vou explicar mais uma coisa sobre aula. Ninguém vai perder um dia sequer de aula. Quando todo mundo entrou, o que foi conversado? Foi conversado que a escola não faz reposição de aula. São 24 aulas e não faz reposição de aula. A reposição de aula, se
necessária. Seria quando eu, no caso, o professor tivesse algum problema, ninguém de ferro, pode acontecer alguma coisa. Ou se acontecesse alguma coisa com a escola, que a escola tivesse que ficar fechada, por uma eventualidade, sei lá, a falta de energia, falta de água. Gente, não tem como ter aula se não tiver água, banheiro e tal, não é possível. Ou falta, sei lá, eu nem uso muito a internet, eu levo no pendrive justamente para não precisar da internet, mas enfim, de repente uma detetização da escola, alguma coisa assim, tá? E infelizmente aconteceu essa pandemia. Então a escola queria que o professor também explicasse que não vai ficar nem um dia sem repor. O que acontece? A turma de sábado, acho que estava na 14ª aula, acho, 13ª. Quando a gente voltar, vai voltar dali para frente. Ninguém vai perder um dia de aula sequer. Infelizmente o curso vai se estender um pouco. Então o tempo que agora a escola vai ficar parada, vai se estender. E assim serve para a turma de terça-feira também, tá? Então nós tivemos aí a turma de terça-feira 4 aulas, acho. Nós vamos parar na 4ª aula. Vai aumentar um pouco lá no final, vai aumentar. Mas a gente vai continuar do mesmo jeito, tá? A próxima aula vai ser a 5ª, depois a 6ª e assim por diante, tá? Tem como ter previsão? Não tem. Vai depender de como essa pandemia vai afetar. E o que acontece não é a nível do município, tá? É a nível federal. A gente está falando não só do estado, tá? A gente está falando a nível federal. Então vai depender de uma série de fatores. Então por enquanto a gente não tem essa resposta. Quando tiver, provavelmente as meninas da secretaria vai estar ligando para todo mundo, vai estar explicando para todo mundo, colocando o comunicado no grupo do WhatsApp e vai todo mundo estar sabendo. Tirado todas essas dúvidas, para a turma de sábado, eu deixei aqui, deixa eu dar uma olhadinha, são 30 questões, tá? Algumas, vamos dizer aqui, sei lá, número 22, ela tem a pergunta, é uma, depois tem a B. Então, se caso cair alguma coisa na prova, por favor, respondam todas, tá? A B também. A 16, eu fiz a pergunta 16 e eu coloquei B, C e D. Por favor, respondam também, tá? O que acontece? Para a turma de terça-feira, eu deixei para vocês aqui, acho que 14 questões, tá? Foi até onde a gente conseguiu chegar. E a mesma coisa, vocês vão responder, mas respondam tudo, tá? Quando é A, B, C, vocês respondam tudo, tá? Muita gente pode questionar, mas eu não estou na 5ª série, eu não preciso disso, eu estudaria só pelo material. Fica à vontade, tá? Não quero que a pessoa... o professor está achando que está tomando conta de... Nossa, criança tal. Não é isso. Meu intuito não é esse. Meu intuito é assim. Por isso que eu trago o nome do estudo dirigido. Eu quero dirigir um pouco o que eu posso perguntar. Então não adianta o aluno estudar o conteúdo tudo, chegar na prova, às vezes eu pergunto alguma outra coisa. Então a prova vai ser baseada nisso. Então, fez estudo, estudou pelo estudo, não quer fazer, só quer fazer alguma anotação, não tem problema. Mas a prova vai ser baseada nisso. Então, eu não vou fazer pergunta nenhuma que não esteja dentro do estudo, tá? Eu acho muito sacanagem. Uma vez eu estava na faculdade e resolvi um estudo, sei lá, de 50 questões. O professor me pediu uma numa prova de 10. Então, eu acho pesado isso daí. Mas eu não tenho obrigação de perguntar. Não tem obrigação de perguntar. Tem muita coisa que tem no estudo aqui que não está na apostila, que foi o que eu falei em sala de aula. Por isso que tem muita gente que eu vejo que leva papel e caneta e anota na apostila. Justamente por isso.
Porque não tem como eu ficar colocando escrito, muita coisa escrita também, entendeu? Tem coisa que a gente tem que debater em sala de aula. E vai ser em cima do estudo, a prova, a avaliação. Vamos falar um pouquinho no que diz respeito à parte da necropsia, quando a gente está falando de pandemia. Tá? Acho que vocês têm acompanhado os noticiários. A região que afetou a Itália é um país muito populoso. Tá? Então o que acontece? Populoso é diferente de população. Então, lógico, o Brasil tem muitas Itálias dentro dele, tanto em continente quanto em população, mas está concentrada mais aonde? No sul e sudeste. Lá, aonde a pandemia atingiu, está concentrada a maior parte de idoso. E eu não estou falando de idoso de 60 anos, não, 60, 65, não. Estou falando de idoso de 70, 80 anos. Eles têm uma vida mais longa lá, bem mais longa do que a nossa aqui. Vivem melhor também, tá? Então o que acontece? São essas 800 mortes, 900 mortes. Se nós formos trabalhar com números específicos, morreu 800 pessoas. Pode ter certeza que em 740 e poucos é idoso acima dos 80 mesmo, dos 70, tá? Depois entra o grupo de risco, os diabéticos, os hipertensos, as pessoas com imunidade baixa, com insuficiência respiratória. Aí entra um monte para depois chegar à população normal, criança, pessoa que vai até os seus 60 anos. E é isso que aconteceu, que está acontecendo lá. Na China já é um pouco diferente. Os hábitos são outros, as coisas são outras. Então, um dos prefeitos de uma cidade da Itália falou: abrace um chinês. Gente, não é assim. A gente viu que não é assim, tá? E qual o papel da necropsia? Se a gente for analisar, for ver, tem muita cremação. O que acontece? Vai conseguir fazer necropsia no corpo? Não, não vai. Porque é muito corpo. E o índice a probabilidade das pessoas estarem fazendo necropsia e se contaminar, mesmo com toda a biossegurança, que a gente vai ter um capítulo só de biossegurança mais para frente no nosso curso, é muito grande. Então o que acontece? Infelizmente é necessário cremar o corpo. Então lá aqui no Brasil está começando esse negócio de velório não pode ficar, é fechado, poucas pessoas, só a família. Mas lá já está assim, absurdo. Então o que acontece? Tem caminhão transportando o comboio de corpo, chega lá, coloca quando vai enterrar, enterra, quando opta por cremar, crema. Porque se a gente for pensar bem, a cremação é de certa forma uma higienização, entendeu? Aquele corpo que está ali dentro do caixão não vai contaminar mais ninguém, porque agora ele virou cinza, entendeu? Mas vamos pensar assim, na nossa área. Vamos falar sobre a nossa biossegurança, entendeu? Então o que acontece? Mesmo todo o aparato, vai estar não só com a máscara, tá? Vai estar com o capacete, acrílico, luva, bota, tal. Será que vamos ter 100% de certeza que nada vai nos acontecer? Entendeu? Então é isso que eu queria deixar para vocês, tá? Eu queria debater isso aí um pouquinho em sala de aula. Quando a gente voltar, a gente faz a nossa... para a turma de sábado, nós vamos fazer a nossa avaliação. Depois da avaliação, nós vamos debater isso daí. Nós vamos ver um pouco isso daí. Fala sobre essa biossegurança. Porque a gente sabe que os primeiros corpos foram feitos na necropsia? Foi. Na Itália foi. No Brasil está sendo feito? Sim. Vai conseguir fazer em todos os corpos? Não, não vai. Entendeu? É muito corpo. Então eu queria que a gente debatesse isso daí. Tanto a biossegurança quanto a incapacidade de fazer necropsia em todos os corpos. Tá bom? Fico aqui meu abraço para todo mundo, tá?
Aproveite e estudem, por favor, tá bom?